Ela foi chamada de analfabeta na frente de todos. Pegou um caderno e desenhou por 2 minutos em silêncio. Quando viraram o papel, a sala inteira congelou. Aquela garçonete escondia um segredo que faria a mulher mais arrogante do lugar cair em lágrimas. Beatriz sentiu o líquido gelado escorrer pela lateral da taça de cristal no exato momento em que a voz ecoou pelo salão. Você ao menos sabe ler o rótulo dessa garrafa, querida? Ou é analfabeta como a maioria que trabalha aqui? O silêncio que se seguiu foi tão denso que até o som da música ambiente pareceu engolido. Todas as cabeças se viraram. Celulares levantaram discretamente. E Beatriz Mendes, com seus 28 anos de experiência em esconder quem realmente era, sentiu algo diferente naquela noite. Algo que não era vergonha. Era raiva, pura e controlada. O restaurante Imperador estava lotado como nunca. Lustres de cristal pendurados no teto alto jogavam luz dourada sobre mesas cobertas com toalhas importadas. O ar cheirava a perfume caro, misturado com vinhos que custavam mais que o salário anual da maioria das pessoas. Era noite de gala beneficente, o tipo de evento onde a elite da cidade vinha para ser vista, ajudando os pobres, enquanto tratava os garçons como móveis. Beatriz conhecia bem aquele jogo. Trabalhava ali há meses, sempre discreta, sempre invisível, exatamente como planejava. Helena Vasconcelos era impossível de ignorar. Ela havia entrado no restaurante como quem pisa em território conquistado, tiara de diamantes na cabeça, colar de esmeraldas no pescoço e aquele sorriso afiado de quem sabia exatamente o poder que tinha. O marido, Eduardo, caminhava 2 passos atrás, elegante no terno escuro, mas com uma expressão cansada que denunciava anos de convivência com aquela mulher. Eles se sentaram na mesa principal, no centro do salão, onde todos pudessem admirar, ou invejar, ou ambos. Beatriz tinha sido escalada para servir aquela mesa. Dona Carmen, a gerente, avisou pela manhã com um tom de desculpa. Sei que você prefere as mesas discretas, Bia, mas essa noite preciso de alguém que não se abale fácil. A senhora Vasconcelos é complicada. Complicada era um eufemismo generoso. Beatriz aceitou sem reclamar. Afinal, estava ali justamente para isso, para sentir o mundo real, para lembrar de onde vinha, para nunca esquecer o que era ser tratada como menos. A primeira interação já tinha sido tensa. Helena reclamou da temperatura do champanhe, depois da disposição das flores na mesa, depois do ângulo da cadeira. Beatriz absorveu tudo com profissionalismo impecável, respondendo com gentileza ensaiada, ajustando cada detalhe sem demonstrar irritação. Eduardo ocasionalmente olhava para a esposa com desconforto visível, mas nunca intervinha. Apenas baixava os olhos e bebia vinho em silêncio. Foi na hora de servir a garrafa especial, uma safra rara que Eduardo havia escolhido pessoalmente, que tudo desandou. Beatriz apresentou o rótulo conforme protocolo, inclinando a garrafa para que Eduardo pudesse conferir. Helena interceptou com um gesto brusco. Espere. Você sabe o que está servindo? Sabe ler francês, ao menos? A voz dela tinha aquele tom de quem não fazia pergunta de verdade, apenas preparava o terreno para humilhar. Chateau Margaux, safra de 1990, madame. Beatriz respondeu com voz calma, pronunciando perfeitamente. Helena ergueu uma sobrancelha, visivelmente irritada por não ter conseguido a reação que buscava. Foi aí que ela atacou de verdade. Impressionante. Decorou direitinho, mas aposto que não sabe o que significa metade dessas palavras. Deve repetir igual papagaio, não é? Risadas abafadas vieram das mesas próximas. Beatriz manteve o rosto neutro, mas suas mãos apertaram a garrafa 1 segundo a mais do que o necessário. Na verdade, madame, significa Castelo Margaux, propriedade vinícola em Bordeaux, França. A safra de 90 é considerada uma das melhores do século XX, com notas de cassis, tabaco e especiarias. Harmoniza perfeitamente com o cordeiro que a senhora pediu.
O silêncio voltou, mas agora era diferente. Era o tipo de silêncio onde todo mundo segura a respiração, esperando a explosão. Helena ficou vermelha, não de vergonha, de fúria. Ela se levantou da cadeira tão rápido que a taça quase tombou. Quem você pensa que é para me dar lição? A voz saiu alta demais, estridente demais. Outros garçons pararam de servir. Dona Carmen apareceu na entrada da cozinha, corpo tenso. Eduardo finalmente levantou os olhos do prato, mas ainda assim não falou nada. Helena avançou, invadindo o espaço pessoal de Beatriz. Garçonetes como você deveriam saber seu lugar, servir calada, não fingir que tem educação. Peço desculpas se ofendi, madame, Beatriz disse, e havia algo no tom dela que não era submissão. Era controle absoluto. Helena percebeu, e isso a enfureceu ainda mais. Ofendeu? Você não tem capacidade nem de ofender alguém como eu. Aposto que mal terminou o ensino médio. Provavelmente nem isso. Analfabeta funcional vestida de garçonete. A frase saiu como cuspe. Várias pessoas nas mesas próximas mexeram nos celulares. Alguns já estavam gravando. Beatriz respirou fundo. Contou até 5 mentalmente. Sentiu o peso do caderno de desenhos no bolso do avental. Aquele caderno que carregava sempre consigo como amuleto. Aquele pedaço de papel que guardava quem ela realmente era. E então, pela primeira vez em meses de silêncio estratégico, ela decidiu que era a hora. A senhora tem razão em uma coisa, Beatriz disse, voz firme, mas sem agressividade. Eu deveria saber meu lugar. Ela puxou o caderno do avental, pegou um lápis grafite que estava preso na espiral. E meu lugar é aqui. Helena deu uma risada cruel. Ah, agora a analfabeta vai fazer o quê? Escrever uma cartinha? Mais risadas das mesas ao redor, mas essas já soavam nervosas, constrangidas. Beatriz puxou uma cadeira vazia da mesa ao lado, sentou-se com calma, abriu o caderno em uma página em branco. Vou desenhar, madame. Se me permite 2 minutos. A sala inteira pareceu sugar o ar de uma vez só. Helena franziu a testa confusa. Desenhar? O que diabos? Mas Beatriz já não estava ouvindo. Sua mão se moveu sobre o papel com precisão cirúrgica. O lápis dançava entre os dedos, capturando linhas, sombras, proporções. As pessoas começaram a se levantar das mesas, aproximando-se discretamente, tentando ver o que estava acontecendo. Eduardo inclinou o corpo para frente, fascinado. Dona Carmen saiu completamente da cozinha, olhos arregalados, e Helena, ainda de pé, ainda vermelha de raiva, ainda segurando sua pose de superioridade, começou a perceber que algo estava muito errado. Os primeiros 30 segundos foram a estrutura, formato do rosto, proporções, ângulos. Depois vieram os detalhes. A tiara de diamantes, cada pedrinha desenhada individualmente com reflexos que pareciam reais. O colar de esmeraldas caindo sobre o decote do vestido. As rugas finas ao redor dos olhos que a maquiagem cara tentava esconder. E, finalmente, a expressão. Aquela expressão de desdém congelada no papel com uma precisão que beirava o sobrenatural. Quando Beatriz terminou exatamente 2 minutos depois, ela levantou o caderno e virou para Helena. A mulher ficou pálida, não pelo desenho em si, mas pelo que ele revelava. Ali estava ela, capturada com perfeição técnica absurda, mas havia algo mais. O desenho não mentia. Mostrava a arrogância, a frieza, a crueldade disfarçada de classe. Era como se Beatriz tivesse desenhado não apenas o rosto de Helena, mas sua alma. Meu Deus! Alguém sussurrou. Um homem de terno cinza da mesa do fundo se levantou, olhos fixos no desenho. Ele era Vicente Almeida, dono de uma das maiores galerias de arte da cidade. E ele conhecia aquele traço, conhecia muito bem. Esse estilo não pode ser. Ele puxou o celular com mãos trêmulas, procurou imagens, comparou. Quando encontrou o que buscava, deixou o aparelho cair na mesa. B. Mendes!
ele disse, voz tremendo. Você é a artista B. Mendes. O restaurante explodiu, não em som, mas em movimento. Todos se levantaram ao mesmo tempo. Celulares apontaram, câmeras dispararam, porque B. Mendes não era uma artista qualquer. Era a artista. Aquela que vendia quadros por milhões em leilões internacionais. Aquela que ninguém conhecia o rosto porque trabalhava sob pseudônimo absoluto. Aquela cujo último quadro foi arrematado por um colecionador árabe por uma quantia que daria para comprar o próprio restaurante Imperador 3 vezes. Beatriz se levantou, guardou o lápis, fechou o caderno. Olhou para Helena com aquele mesmo sorriso gentil que usava o tempo todo. Prazer, madame. Beatriz Mendes. E sim, eu sei ler, inclusive em francês, italiano, espanhol e alemão. Ela estendeu o desenho para Helena, que estava congelada, boca entreaberta, incapaz de processar o que acabava de acontecer. Pode ficar com o desenho, é de graça, diferente dos meus outros trabalhos. Helena pegou o papel com mãos tremendo. Eduardo estava de pé agora, olhando para Beatriz com uma mistura de admiração e descrença total. Dona Carmen tinha lágrimas escorrendo pelo rosto. E Vicente Almeida já estava discando para colecionadores, galeristas, jornalistas. A notícia ia explodir. A garçonete analfabeta era, na verdade, uma das artistas mais caras e misteriosas do mundo. Por quê? Eduardo finalmente encontrou a voz. Por que uma artista milionária trabalha como garçonete? Beatriz olhou para ele e, pela primeira vez naquela noite, permitiu que sua verdadeira expressão aparecesse. Não era raiva, não era vingança, era algo muito mais profundo. Porque precisava lembrar o que é ser humana de novo, Sr. Vasconcelos. E este lugar me ensinou exatamente isso. O restaurante virou um caos controlado em questão de segundos. Vicente Almeida não parava de ligar para contatos, voz acelerada, suor na testa. Sim, eu tenho certeza. Estou vendo com meus próprios olhos. B. Mendes está aqui em São Paulo trabalhando como garçonete. Do outro lado da linha, galeristas internacionais deviam estar tendo ataques cardíacos coletivos. Enquanto isso, outros clientes formavam um semicírculo ao redor de Beatriz, celulares erguidos, flashes disparando, perguntas sendo atiradas de todos os lados. E no centro daquele furacão, ela permanecia calma, quase serena, como se tivesse esperado por aquele momento a vida inteira. Helena continuava parada, segurando o desenho com mãos que tremiam visivelmente. O papel parecia pesar toneladas. Aquela caricatura não era apenas um retrato. Era um espelho cruel mostrando tudo que ela tentava esconder sob camadas de maquiagem cara e arrogância ensaiada. As rugas ao redor dos olhos, a tensão na mandíbula, a frieza no olhar. Tudo estava ali, exposto, imortalizado em grafite por alguém que ela tinha chamado de analfabeta 2 minutos atrás. A ironia era tão brutal que doía fisicamente. Eduardo deu um passo à frente, afastando-se da mesa pela primeira vez desde que sentara. Seus olhos não saíam de Beatriz. Eu conheço seu trabalho, ele disse, voz baixa, mas firme o suficiente para cortar o barulho ao redor. Tenho 3 quadros seus. Comprei em leilão há alguns anos. Silêncio Urbano, Fragmentos de Memória e O Peso do Invisível. Beatriz virou o rosto para ele, surpresa genuína, atravessando sua expressão controlada. Esses quadros custaram mais de 15 milhões no total, Eduardo continuou. E agora descubro que a artista que os criou estava servindo vinho na minha mesa. 15 milhões de reais? A voz de Helena saiu estrangulada, fragmentada pelo choque. Ela olhou para o desenho na mão, depois para Beatriz, depois de volta para o papel. A matemática cruel começava a fazer sentido na cabeça dela. Aquela garçonete analfabeta provavelmente tinha mais dinheiro que ela e Eduardo juntos. A humilhação pública que Helena havia tentado infligir acabava de se virar contra ela com uma força devastadora. Dona Carmen finalmente conseguiu se mover.
Ela atravessou o salão com passos rápidos, olhos arregalados, e parou na frente de Beatriz. Você é B. Mendes? A voz dela tremia. Por que nunca me contou? Por que trabalha aqui? Eu não entendo nada. Beatriz pegou a mão da gerente com gentileza. Porque precisava, Carmen. Precisava muito. E havia algo no jeito que ela disse aquilo. Uma vulnerabilidade escondida sob anos de controle, que fez a sala inteira silenciar novamente. Há alguns anos, Beatriz começou, voz firme mas carregada de emoção. Eu perdi a pessoa mais importante da minha vida. Minha mãe adotiva, Dona Clarice. Ela me criou sozinha depois que me adotou do orfanato. Me ensinou tudo. Me deu lápis e papel quando eu tinha 5 anos e disse que eu podia desenhar o mundo inteiro se quisesse. As palavras saíam devagar, medidas, cada uma carregando o peso de verdade vivida. Quando ela partiu, eu entrei em um buraco tão fundo que a arte perdeu completamente o sentido. Vicente Almeida baixou o celular. Outros clientes que estavam gravando pausaram os vídeos. Algo na atmosfera havia mudado. Não era mais frenesi de celebridade. Era outra coisa, mais íntima, mais humana. Beatriz continuou. Eu tinha dinheiro, tinha fama, mesmo que ninguém conhecesse meu rosto. Tinha galerias me implorando por novas obras. Mas quando sentava para desenhar, minha mão travava, porque tudo que eu criava vinha de um lugar que Dona Clarice tinha preenchido. E esse lugar estava vazio. Então você veio trabalhar aqui? Eduardo perguntou, genuinamente tentando entender. Beatriz assentiu. Não aqui especificamente. No começo, qualquer lugar. Trabalhei em cafeteria, em livraria, em floricultura, lugares onde eu pudesse observar pessoas reais, vivendo vidas reais. Não colecionadores ricos comprando arte como investimento. Não galeristas calculando comissões. Pessoas de verdade. Ela fez uma pausa, olhou ao redor do restaurante e quando seus olhos pousaram em Dona Carmen novamente, algo se suavizou. Mas eu vim para o imperador por um motivo muito específico. Logo depois que perdi minha mãe, eu entrei aqui uma noite. Estava destruída. Não tinha comido em dias, não tinha dormido. Só queria sentar em algum lugar com gente ao redor para não me sentir tão sozinha. A voz dela vacilou pela primeira vez. Eu não tinha dinheiro comigo. Tinha esquecido a carteira em casa. Pedi só um copo de água. Dona Carmen levou a mão à boca. Seus olhos se arregalaram como se uma memória antiga acabasse de ressurgir do fundo da mente. Não, ela sussurrou. Beatriz sorriu, e era um sorriso triste, carregado de saudade. Uma garçonete veio até minha mesa. Ela percebeu que eu estava mal. Não perguntou nada, só trouxe sopa, pão quente, chá, pagou tudo do próprio bolso. Sentou comigo por horas, me ouviu chorar, me ouviu falar da minha mãe. E quando eu finalmente consegui me levantar para ir embora, ela segurou minha mão e disse algo que nunca esqueci. A sala estava tão silenciosa que dava para ouvir a respiração coletiva. Ela disse, talento sem humanidade é técnica vazia. Se você quer criar algo que toque as pessoas de verdade, precisa primeiro sentir o mundo como ele é, viver simples, viver de verdade, sem máscaras. Beatriz olhou diretamente para Carmen. Aquela garçonete era sua irmã, Luciana. Dona Carmen desmoronou. As pernas falharam e ela teria caído se Eduardo não tivesse se movido rápido para segurá-la. Soluços saíam do peito dela em ondas descontroladas. Luciana, minha Luciana, ela nunca me contou, nunca disse nada sobre você. A dor na voz dela era tão crua, tão exposta, que várias pessoas na sala começaram a chorar junto. Beatriz se ajoelhou na frente de Carmen, pegou as mãos dela entre as suas. Ela salvou minha vida naquela noite. Literalmente. Eu estava em um lugar muito escuro. E aquele ato de bondade, aquela humanidade pura vinda de alguém que ganhava salário mínimo, mas deu do próprio bolso para alimentar uma estranha, me mostrou que ainda existia luz no mundo.
Lágrimas finalmente escorreram pelo rosto de Beatriz também. Quando voltei dias depois para agradecer, me disseram que ela tinha saído de licença. Fiquei esperando. Voltei várias vezes, mas Luciana nunca mais apareceu. Carmen soluçou mais alto. Ela ficou doente logo depois, uma condição delicada, lutou por meses e depois não conseguiu terminar a frase. Não precisava. Todos entenderam. Beatriz apertou as mãos de Carmen com força. Procurei por ela. Tentei descobrir o sobrenome, onde morava, qualquer coisa, mas ninguém aqui tinha informações completas. Ela era discreta demais. E quando finalmente consegui rastreá-la, através de registros antigos, descobri que ela já tinha partido. Vicente Almeida limpou a garganta, visivelmente emocionado. Foi por isso que você desapareceu do circuito de arte. Ninguém sabia onde B. Mendes estava. Achávamos que tinha parado de criar. Beatriz se levantou, ajudando Carmen a ficar de pé também. Eu não parei de criar. Só mudei o que criava. E como criava. Comecei a desenhar pessoas comuns, trabalhadores, garçons, faxineiros, motoristas de ônibus, toda a gente invisível que faz o mundo funcionar, mas que ninguém realmente vê. Ela puxou o caderno que ainda estava em sua mão. Folheou algumas páginas. Desenhos apareceram, rostos desconhecidos, mas intensamente humanos. Um entregador de comida sorrindo apesar do cansaço. Uma senhora varrendo rua sob sol escaldante. Um segurança noturno olhando estrelas durante pausa. Cada rosto era uma história. Cada traço era dignidade capturada em grafite. Esses desenhos nunca foram para venda, Beatriz explicou. Eram para mim, para lembrar por que eu desenho, para honrar o que Luciana me ensinou. Eduardo pegou o caderno com permissão silenciosa de Beatriz, virou páginas devagar, absorvendo cada imagem. Isso é extraordinário, ele murmurou. Tecnicamente perfeito, mas tem vida, tem verdade. Ele parou em um desenho específico. Era um autorretrato de Beatriz vestida de garçonete, servindo mesa vazia. Mas no reflexo da janela atrás dela, aparecia outra mulher. Luciana, sorrindo. Você nunca a esqueceu. Jamais, Beatriz confirmou, voz embargada. E foi por isso que voltei para cá, não só para trabalhar, mas para estar perto do último lugar onde senti a bondade dela, para honrar a memória de alguém que me salvou sem nem saber quem eu era. Ela se virou para Carmen. Eu queria te encontrar, queria te contar tudo isso, mas não sabia como. Não sabia se você ia acreditar, se ia entender. Do bolso do avental, Beatriz tirou um envelope branco dobrado com cuidado. Então decidi fazer do jeito que eu sei fazer, desenhando. Carmen abriu o envelope com mãos trêmulas. Dentro havia um desenho em papel especial, protegido por acetato. Era Luciana. Não uma foto. Um desenho tão detalhado, tão real, que parecia que ela ia sair do papel a qualquer momento. Ela estava sorrindo. Aquele sorriso gentil e caloroso. E embaixo, uma inscrição em caligrafia delicada. Para Carmen. Sua irmã me ensinou que bondade é a maior obra de arte que alguém pode criar. Com gratidão eterna, Beatriz. Carmen apertou o desenho contra o peito e chorou. Chorou por Luciana. Chorou pela bondade inesperada da irmã que não estava mais ali para receber o reconhecimento. Chorou pela artista famosa que honrava a memória de uma garçonete simples como se fosse a pessoa mais importante do mundo. E ao redor dela, o restaurante inteiro estava em lágrimas. Funcionários abraçavam uns aos outros. Clientes limpavam os olhos discretamente. Até Vicente Almeida, homem acostumado a ver a arte valer milhões, chorava abertamente. Beatriz puxou outro envelope do avental. Esse era maior, mais grosso, fechado com lacre. Ela entregou para Carmen. Luciana pagou minha refeição naquela noite. Acho que foram uns R$ 50. Ela recusou quando tentei devolver tempos depois, antes de ficar doente. Disse que bondade não tinha preço de retorno. Carmen abriu o envelope com dedos tremendo. Dentro havia um cheque. Quando ela leu o valor,
Teve que segurar na mesa para não cair. Isso não pode. R$ 50 com juros do coração, Beatriz disse suavemente. Calculei quanto aquela bondade vale para mim. Quanto aquele gesto mudou minha vida. Quanto cada desenho que fiz desde então deve à lição que sua irmã me deu. O cheque era de R$ 2 milhões. Use para o que quiser, Carmen. Mas se me permite sonhar junto, talvez você possa abrir uma fundação no nome de Luciana, para ajudar pessoas em momentos difíceis, para continuar a bondade que ela espalhou no mundo. O restaurante explodiu em aplausos espontâneos. Mas não era aplauso de celebridade ou fama. Era reconhecimento de algo raro e precioso, humanidade real em um mundo cheio de máscaras. Vicente Almeida aplaudia com lágrimas escorrendo. Eduardo olhava para Beatriz como se estivesse vendo verdadeira nobreza pela primeira vez na vida. Funcionários saíram da cozinha para aplaudir também. E no meio de tudo aquilo, Carmen abraçava Beatriz com força, sussurrando agradecimentos que se perdiam entre soluços. Foi quando o celular de Vicente tocou alto. Ele atendeu ainda emocionado, limpando os olhos. Alô? A voz do outro lado deve ter dito algo importante porque Vicente ficou pálido de repente. O quê? Tem certeza absoluta? Quando isso foi publicado? Ele desligou e olhou para Beatriz com expressão de quem acabou de receber notícia devastadora. Beatriz, o vídeo da humilhação já está nas redes sociais. Alguém transmitiu ao vivo. Tem mais de 3 milhões de visualizações em menos de 15 minutos. A sala congelou. Todos puxaram celulares simultaneamente. E lá estava. O vídeo de Helena chamando Beatriz de analfabeta. O momento do desenho sendo feito. A revelação da identidade de B. Mendes. Hashtags explodindo. Comentários em dezenas de idiomas. Memes já sendo criados. A história tinha viralizado globalmente em tempo real. Meu Deus, alguém sussurrou. Isso vai estar em todos os noticiários amanhã. Helena, que estava esquecida no canto durante toda a cena emocional, finalmente reagiu. Ela jogou a caricatura no chão com força. Isso é ridículo, absolutamente ridículo. A voz dela saiu estridente, desesperada. Todos se viraram para olhá-la. Vocês não veem? Ela armou isso, planejou tudo para me humilhar, para ganhar atenção. É golpe, manipulação barata. Os dedos dela apontavam acusatoriamente para Beatriz, tremendo de raiva ou medo, talvez ambos. Helena, pare! A voz de Eduardo era baixa, mas tinha um tom que ninguém ali tinha ouvido antes. Autoridade misturada com decepção profunda. Helena se virou para ele, esperando apoio, mas o que viu no rosto do marido a fez recuar um passo. Eduardo, você não pode acreditar nessa farsa. Ela é oportunista. Está usando uma história triste para... Chega! Eduardo se levantou completamente, afastando a cadeira. Ele pegou o celular do bolso, abriu algo e virou a tela para Helena. Era o vídeo viral. Ele apertou play. A voz de Helena ecoou do alto-falante. Você ao menos sabe ler o rótulo, querida? Ou é analfabeta como a maioria aqui? Eduardo pausou. 3,5 milhões de pessoas já viram você falando isso. Amanhã serão 30 milhões. Na semana que vem, o mundo inteiro vai saber exatamente quem você é. Helena ficou lívida. Ela olhou ao redor da sala, procurando por apoio, por alguém que concordasse com ela. Mas encontrou apenas olhares de desaprovação, pena ou desconforto. Até as amigas da alta sociedade, que estavam em outras mesas, desviavam os olhos quando Helena tentava fazer contato visual. A realidade começava a bater. A humilhação que ela tinha tentado infligir em Beatriz tinha se tornado sua própria destruição pública. Nós precisamos conversar, Eduardo disse, voz controlada, mas firme. Agora, lá fora, sobre quem você realmente é, sobre as mentiras que tenho engolido e sobre coisas que eu fingi não ver porque era mais fácil. Ele começou a andar em direção à saída. Helena ficou parada, corpo rígido, olhos arregalados.
Eduardo, espera. Não podemos fazer isso aqui, na frente de... Você fez questão de fazer na frente de todos. Eduardo a cortou, virando-se para encará-la. Então agora vai aguentar as consequências na frente de todos. Ele saiu do restaurante sem olhar para trás. Helena ficou sozinha sob olhares de centenas de pessoas, celulares ainda gravando, julgamento silencioso pesando no ar. Ela pegou a bolsa com mãos tremendo, tentou manter postura ereta, mas todos viram. Viram a máscara rachar. Viram a mulher poderosa e arrogante desmoronar. Antes de sair, Helena se virou uma última vez para Beatriz. Por um segundo, algo passou pelo rosto dela. Não era raiva, era outra coisa. Reconhecimento, inveja, medo, talvez tudo junto. Você não sabe de nada sobre mim, Helena disse, voz baixa, mas carregada de algo perigoso. Nada. E saiu, deixando um rastro de perfume caro e tensão no ar. Vicente quebrou o silêncio constrangido. Beatriz, você precisa saber de uma coisa. Ele mostrou o celular novamente. Além do vídeo viral, tem alguém nos comentários. Alguém que diz te conhecer. E está dizendo que você está escondendo algo. Algo grande. Ele passou o dedo pela tela, encontrou o comentário, leu em voz alta. B. Mendes não é quem vocês pensam. Perguntem a ela sobre o quadro que nunca foi vendido. Perguntem sobre a verdadeira razão dela ter desaparecido. A história é muito maior do que bondade e gratidão. Beatriz ficou imóvel. Seu rosto, que tinha estado emotivo e aberto durante toda a conversa sobre Luciana, fechou-se instantaneamente. Voltou aquela máscara de controle, aquele olhar distante. Quem escreveu isso? Ela perguntou, voz cuidadosamente neutra. Vicente checou. Usuário anônimo. Mas tem verificação azul. É alguém conhecido, alguém do mundo da arte. Dona Carmen tocou o braço de Beatriz. O que isso significa? Que quadro é esse? Beatriz não respondeu imediatamente. Ela olhou para a porta por onde Helena e Eduardo tinham saído. Depois olhou para o desenho de Luciana ainda nas mãos de Carmen e, finalmente, olhou para Vicente. Significa que meu passado me alcançou mais rápido do que eu esperava. Ela fechou o caderno de desenhos, guardou no avental. E que a história que contei hoje é só metade da verdade. A sala inteira prendeu a respiração. Vicente deu um passo à frente. Beatriz, o que você está dizendo? Ela sorriu, mas era um sorriso triste, carregado de peso, que ninguém ali conseguia entender completamente. Estou dizendo que vocês precisam se preparar. Porque se esse comentário veio de quem eu acho que veio, então amanhã o mundo inteiro vai descobrir o segredo que eu escondi por 3 anos. E quando isso acontecer, a história da garçonete humilde e talentosa vai parecer conto de fadas perto da verdade. E com essas palavras, Beatriz se virou e caminhou de volta para a cozinha, deixando uma sala cheia de pessoas chocadas, confusas e desesperadas por respostas que ela claramente não estava pronta para dar. A manhã seguinte explodiu nas telas do mundo inteiro. O vídeo da humilhação de Helena tinha ultrapassado 20 milhões de visualizações. Estava nos trending topics globais, sendo dissecado em programas de televisão, virando meme, virando símbolo. Mas não era só isso. O comentário misterioso sobre o quadro que nunca foi vendido tinha incendiado a internet. Teorias pipocavam a cada segundo, e todos queriam a mesma coisa: respostas. Beatriz acordou com o telefone explodindo, literalmente, tantas notificações que o aparelho estava quente na mão dela. Ela olhou a tela. 243 ligações perdidas, mais de 1000 mensagens não lidas, e-mails que não paravam de chegar, o mundo inteiro batendo na sua porta ao mesmo tempo. Ela desligou o celular, respirou fundo e foi até a cozinha fazer café como se fosse um dia normal. Porque precisava daquela ilusão de normalidade antes que tudo desmoronasse. A campainha tocou. Beatriz olhou pelo olho mágico. Vicente Almeida. E tinha alguém com ele.
Uma mulher de uns 50 anos, elegante, mas não ostensiva, olhar inteligente e penetrante. Beatriz reconheceu na hora. Doutora Isabela Furtado, crítica de arte mais respeitada do país. A mulher que tinha escrito livros inteiros sobre B. Mendes sem nunca ter conhecido a artista pessoalmente. E agora estava ali, na porta. Beatriz abriu, não disse nada. Só se afastou para deixá-los entrar. Vicente entrou nervoso, quase tropeçando nas próprias palavras. Beatriz, eu sei que é cedo, eu sei que você deve estar sobrecarregada, mas precisamos conversar urgente sobre... Foi você quem escreveu o comentário. Beatriz cortou, olhando diretamente para Isabela. Não era pergunta, era constatação. Isabela não negou. Entrou na sala, olhou ao redor do apartamento simples, e algo naquele olhar era aprovação. Ou talvez compreensão. Fui eu, e não peço desculpas. A voz dela era firme, sem arrogância, apenas verdade crua. Você ia continuar escondida para sempre. Ia deixar o mundo criar narrativas sobre você, e eu não podia deixar isso acontecer. Você não tinha direito, Beatriz respondeu, mas não havia raiva na voz, só cansaço. Isabela sentou no sofá sem ser convidada. Tinha, porque passei 3 anos estudando sua obra. Passei 3 anos tentando entender por que a artista mais brilhante da sua geração simplesmente desapareceu. E quando finalmente descobri a verdade sobre o quadro cancelado, entendi tudo. Ela tirou um tablet da bolsa, abriu uma imagem. Reflexos de identidade. O quadro que você se recusou a vender. Vicente se aproximou para ver, e quando viu, ficou sem ar. Era Beatriz, pintada com técnica que desafiava a física, mas não era só isso. Era dor capturada em óleo sobre tela. Era solidão transformada em cor. Era tudo que um ser humano pode sentir quando perde o chão sob os pés. Os olhos da Beatriz, pintada, tinham algo que fazia qualquer um que olhasse sentir vontade de abraçá-la e chorar junto. Meu Deus, Vicente sussurrou. Isso não é arte, isso é confissão. Beatriz virou o rosto, incapaz de olhar para a própria imagem. Era para ser vendido em leilão fechado. 25 milhões já garantidos. Comprador anônimo, tudo acertado. Ela foi até a janela, olhou a rua lá embaixo. Mas quando terminei o quadro, quando dei o último toque, percebi que tinha colocado minha alma inteira ali. E vender aquilo seria como vender a própria mãe. Então você cancelou tudo, Isabela disse. Devolveu o adiantamento, sumiu e deixou o mundo da arte em choque completo. Beatriz assentiu. E sabe o que descobri quando cancelei? Que ninguém ligou para o porquê. Só ligaram para o prejuízo. Galeristas furiosos porque perderam comissão. Colecionadores irritados porque o investimento evaporou. Ninguém, absolutamente ninguém perguntou se eu estava bem. Vicente deu um passo à frente, voz embargada. Beatriz, eu não sabia. Se soubesse, você teria feito o quê? Ela o cortou, virando para encará-lo. Teria cancelado suas comissões? Teria parado de vender arte como se vendesse ações? Não, Vicente, você é parte do sistema, todos somos. O silêncio que caiu foi pesado, sufocante. Isabela quebrou. Foi por isso que você desapareceu, porque percebeu que estava alimentando uma máquina que transformava a emoção humana em commodity. Não era pergunta, era entendimento. Beatriz sentiu lágrimas subirem. Passei anos criando arte para pessoas que não sentiam nada, que penduravam quadros na parede como penduravam diplomas, status, investimento, lucro futuro. E quando sua mãe morreu, Isabela começou. Quando Dona Clarice partiu, Beatriz corrigiu, voz quebrando, percebi que toda a minha arte era vazia, porque eu tinha me esquecido de por que comecei a desenhar. Não era para ficar rica, não era para ser famosa, era para capturar humanidade, para fazer as pessoas sentirem. Ela limpou as lágrimas com raiva, mas o sistema me transformou em máquina de produzir mercadoria cara, e eu deixei.
porque era mais fácil que admitir a verdade. Vicente se sentou pesadamente. Sua cabeça estava nas mãos. Meu Deus! E eu fiz parte disso. Por anos eu... Beatriz se aproximou, tocou o ombro dele. Você fez o que todo mundo faz, Vicente. Sobreviveu dentro do sistema que existe. Não te culpo, mas também não podia mais fazer parte. A campainha tocou novamente. Insistente, agressiva. Beatriz olhou pelo olho mágico e congelou. Do outro lado havia 3 pessoas com câmeras profissionais. Jornalistas. Tem gente na porta, ela disse, voz tensa. Vicente foi até a janela, olhou para baixo. Tem pelo menos 10 vans de TV na rua. Beatriz, eles descobriram seu endereço. O telefone fixo começou a tocar. Depois o interfone. Depois vozes gritando do lado de fora. B. Mendes, só queremos conversar. Uma entrevista rápida. O público merece saber a verdade. A pressão estava ficando insuportável. Beatriz sentiu as paredes fechando. O apartamento que era refúgio, virando prisão. Isabela se levantou, foi até Beatriz, segurou os ombros dela com firmeza. Escuta, você tem 2 opções agora. Deixar que outros contem sua história do jeito deles, ou contar você mesma, do seu jeito. Beatriz balançou a cabeça desesperada. Eu não quero contar para ninguém, quero só... Desaparecer de novo? Isabela a cortou. Não vai dar, não depois de ontem. O mundo inteiro viu quem você é. Não tem mais volta. Vicente pegou o celular, mostrou a tela. Era notícia ao vivo. Beatriz, eles estão dizendo que você teve um colapso mental, que é por isso que desapareceu. Tem psicólogo na TV especulando sobre sua saúde. Tem gente dizendo que você precisa de ajuda profissional. Beatriz leu as manchetes e sentiu náusea. Estavam transformando sua dor em entretenimento, sua escolha consciente em patologia. Eles vão destruir você, Isabela disse, voz dura, mas honesta. Vão criar narrativa, vão dizer que você é instável, que suas escolhas foram sintoma de doença. E daqui a 1 mês, sua história vai ser sobre a artista problemática que teve surto e virou garçonete. Não sobre a artista corajosa que escolheu humanidade ao invés de dinheiro. Beatriz olhou para o quadro na tela do tablet. Sua própria imagem pintada. Aquela vulnerabilidade exposta. E tomou decisão que a apavorava tanto quanto a libertava. Então vou contar. Mas não em entrevista. Não em programa de TV. Vou fazer exposição. Vicente arregalou os olhos. Exposição, agora. Exposição pública. Beatriz confirmou, voz ganhando força. Uma única noite, esse quadro exposto. E todos os desenhos que fiz nos últimos anos. Entrada gratuita, sem colecionadores, sem leilão, sem nada. Só pessoas comuns vendo arte de verdade. Isabela sorriu. Não era sorriso de vitória. Era de respeito. Você vai quebrar todas as regras do mercado de arte. Exatamente, Beatriz respondeu. Porque as regras estão erradas. Arte não é para ser trancada em cofre esperando valorizar. Arte é para ser sentida, para conectar gente, para lembrar que todos somos humanos quebrados, tentando encontrar beleza no caos. Vicente já estava no telefone mobilizando contatos. Isabela começou a fazer lista de jornalistas sérios. E Beatriz foi até o quarto, abriu o armário, puxou algo embrulhado em pano branco. Era o quadro. Reflexos de identidade. Guardado ali por anos, esperando. Ela tirou o pano devagar e, pela primeira vez em muito tempo, conseguiu olhar para a própria imagem pintada sem sentir dor paralisante. Sentiu algo diferente. Coragem. Do lado de fora, jornalistas gritavam, câmeras esperavam. O mundo queria respostas. E Beatriz ia dar. Mas do jeito dela, não em entrevista editada, não em manchete sensacionalista, em arte, crua, honesta e impossível de ignorar. Ela voltou para a sala segurando o quadro. Vicente e Isabela pararam o que estavam fazendo. Ficaram em silêncio absoluto olhando para aquela obra. Quando pode ser a exposição? Beatriz perguntou. Vicente checou o celular.
Consigo galeria municipal para depois de amanhã à noite. Vou precisar de milagre logístico, mas... Faça acontecer, Beatriz disse com determinação que não sentia há anos. E Vicente, quero que você convide alguém específico. Quem? Helena Vasconcelos. O nome caiu como bomba. Vicente quase deixou o celular cair. Você não pode estar falando sério. Depois do que ela fez, depois da humilhação... Beatriz olhou para o quadro nas próprias mãos, para a dor pintada ali. Exatamente por isso, porque ela precisa entender algo, que dor não justifica crueldade, mas explica muito dela, e reconhecer isso é o primeiro passo para mudar. Isabela observava Beatriz com expressão impossível de decifrar. Você realmente acredita que ela pode mudar? Beatriz deu de ombros. Não sei, mas acredito que todo mundo merece chance de tentar, mesmo quem não merece. Ela colocou o quadro sobre a mesa. E se minha história pode ajudar uma pessoa a escolher diferente, a transformar dor em algo que não machuca outros, então vale a pena expor minha alma na parede. Vicente respirou fundo. Você tem ideia do que está fazendo? Isso vai ser o maior evento artístico em décadas. Vai quebrar a internet de novo. Vai mudar completamente como pessoas veem arte. Beatriz sorriu, mas era sorriso cansado, de quem carrega peso há tempo demais. Eu sei, e pela primeira vez em anos, estou fazendo arte pelo motivo certo. Não para vender, para curar. Começando por mim mesma. Lá fora, o caos continuava. Mas dentro daquele apartamento pequeno, algo tinha mudado. Beatriz tinha encontrado coragem que pensava ter perdido. E nos próximos 2 dias, o mundo ia descobrir que a garçonete humilde escondia não só talento, escondia verdade que a indústria da arte tentava enterrar há décadas. Que arte sem alma é só decoração cara. E que humanidade vale infinitamente mais que qualquer número em leilão. Enquanto Beatriz planejava sua exposição do outro lado da cidade, Helena Vasconcelos enfrentava o colapso total de sua vida cuidadosamente construída. O apartamento luxuoso que compartilhava com Eduardo parecia uma prisão. Ela não saía há 2 dias. Não por escolha, mas por medo. Medo das câmeras que acampavam na porta do prédio. Medo dos comentários que inundavam suas redes sociais. Medo de encarar o mundo que agora havia exatamente como ela era. O celular não parava de tocar, mas nunca eram ligações que ela queria atender. Sua assessora de imprensa pediu demissão por mensagem. 3 marcas de luxo que a patrocinavam cancelaram contratos citando incompatibilidade de valores. O clube social onde era sócia vitalícia enviou carta formal, sugerindo que se afastasse temporariamente. E as amigas da alta sociedade, aquelas que riam de suas piadas cruéis e aplaudiam sua arrogância, simplesmente desapareceram. Ninguém atendia suas ligações. Ninguém respondia mensagens. Eduardo estava trancado no escritório há horas. Helena podia ouvi-lo falando ao telefone, voz controlada, mas tensa. Ele estava fazendo controle de danos empresariais. A empresa da família Vasconcelos tinha perdido 2 contratos importantes, porque investidores não queriam associação com a mulher que humilhou o garçonete. A ironia era brutal. Helena, que sempre se orgulhou de ser esposa de empresário poderoso, agora era o peso que puxava o marido para baixo. Ela caminhou até o espelho do quarto. A mulher que olhava de volta estava diferente. Olheiras profundas, cabelo despenteado, rosto sem maquiagem, mostrando todas as rugas que produtos caros tentavam esconder. E nos olhos, algo que Helena não via há muito tempo, medo real. Não medo performático de perder status, medo genuíno de que tudo que ela tinha construído fosse desmoronar, porque estava desmoronando, na frente do mundo inteiro. O notebook estava aberto na cama, ainda mostrando a enxurrada de notícias. Helena forçou-se a ler. Helena Vasconcelos, de rainha da elite a símbolo de arrogância tóxica. Esposa de empresário vira exemplo do que não ser em sociedade.
Vídeo viral expõe comportamento cruel de socialite contra a trabalhadora. Cada título era uma facada. Cada comentário, veneno destilado. E o pior era que ela não podia negar nada. Estava tudo gravado. Sua voz, suas palavras, sua crueldade exposta em alta definição. A porta do escritório se abriu. Eduardo saiu, parou no corredor, olhou para Helena com expressão que ela nunca tinha visto antes. Não era raiva, era decepção. Pior que raiva. Decepção significava que ele tinha esperado mais dela, e ela tinha falhado. Precisamos conversar, ele disse, voz cansada. Helena assentiu, incapaz de encontrar palavras. Eles se sentaram na sala, um de frente para o outro, como estranhos dividindo espaço. Perdi a conta de quantas reuniões tive hoje. Eduardo começou. Sócios querendo saber se vou me divorciar de você. Investidores exigindo que você faça declaração pública. Advogados aconselhando ações legais contra quem postou o vídeo. Ele passou a mão pelo rosto. E sabe o que percebi no meio de tudo isso? Que ninguém me perguntou se você estava bem. Nem eu perguntei. Helena sentiu algo apertar no peito. Eu não estou bem, ela admitiu, voz saindo baixa, quebrada. Estou destruída, Eduardo. Tudo que construí está desmoronando. E a pior parte é que eu mereço. Eu sei que mereço. Jazz, as palavras saíram como confissão forçada, arrancada à força de um lugar que ela mantinha trancado há décadas. Porque aquela mulher no vídeo, aquela mulher cruel e arrogante, essa sou eu. Sempre fui. Eduardo ficou quieto, esperando. Helena continuou, palavras fluindo agora, como se uma represa tivesse rompido. Você sabe de onde eu vim? Sabe mesmo? Ela não esperou resposta. Cresci em casa de 2 cômodos na periferia. Minha mãe limpava casas. Meu pai abandonou a gente quando eu tinha 7 anos. Eu usava uniforme escolar remendado. Comia merenda porque em casa não tinha comida. E na escola, as meninas ricas faziam exatamente comigo o que eu fiz com aquela garçonete. Eduardo se inclinou para a frente, surpreso. Ele sabia que Helena vinha de origem humilde, mas nunca tinha ouvido detalhes. Ela nunca compartilhava. Elas me chamavam de fedorenta, Helena disse, lágrimas finalmente escapando. Diziam que eu cheirava a pobreza. Riam da minha mochila velha, me excluíam de tudo. E sabe o que eu jurei para mim mesma? Que um dia eu seria rica. Tão rica que ninguém nunca mais poderia me humilhar. E conseguiu? Eduardo disse suavemente. Helena balançou a cabeça com amargura. Não consegui, porque continuei pobre por dentro. Continuei sendo aquela menina com medo, só que ao invés de enfrentar esse medo, eu o transformei em arma. Passei a humilhar os outros antes que pudessem me humilhar. Criei essa persona de mulher poderosa e cruel, porque achei que isso me protegia. Mas não protegia, Eduardo concluiu. Helena soluçou. Não, só me transformou exatamente no tipo de pessoa que eu odiava. Nas meninas ricas que me torturaram. E quando vi aquela garçonete com o caderno, quando percebi que ela tinha talento, que era especial, algo em mim quis destruir isso. Porque eu nunca tive nada especial. Só dinheiro que consegui casando bem. Eduardo ficou paralisado pela crueldade daquela frase. Não a crueldade de Helena, mas a crueldade da verdade. Você acha que se casou bem? Ele perguntou, voz tensa. Acha que nosso casamento é só transação? Helena olhou para ele, realmente olhou, talvez pela primeira vez em anos. Não sei, Eduardo. Eu te amo? Ou amo a segurança que você representa? A blindagem social? O sobrenome que me deu respeitabilidade? O silêncio que se seguiu foi denso, sufocante. Eduardo se levantou, caminhou até a janela. 22 anos de casamento. Ele disse, olhando a cidade lá embaixo. E só agora você está sendo honesta comigo, ou consigo mesma. Helena se levantou também, deu alguns passos hesitantes em direção a ele. Eduardo, eu sinto muito, por tudo, por ser uma farsa, por te usar, por me transformar em monstro.
Você não é monstro, Eduardo disse, virando-se para encará-la. Você é humana, assustada, machucada, cheia de traumas que nunca tratou. Mas isso não justifica o que fez com Beatriz, com tantas outras pessoas ao longo dos anos. Helena assentiu, aceitando. Eu sei, e não estou pedindo justificativa. Nem sei o que estou pedindo. Eduardo suspirou fundo. Recebi algo hoje, um convite. Ele puxou um envelope do bolso. De Beatriz. Ela vai fazer uma exposição pública, vai contar a história dela e especificamente pediu que você estivesse lá. Helena arregalou os olhos. O quê? Por quê? Ela quer me humilhar mais? Eduardo balançou a cabeça. Não, a mensagem dela disse que quer que você entenda algo sobre dor, sobre transformação, sobre como pessoas quebradas podem escolher caminhos diferentes. Helena pegou o convite com mãos tremendo. Era simples, elegante, sem pompa. Exposição pública, reflexos de identidade. Uma noite, uma verdade. Entrada gratuita. Embaixo, escrito à mão em caligrafia delicada. Helena, sua presença é importante, não para você ser julgada, mas para você entender que todos carregamos dor. A diferença está no que fazemos com ela. Beatriz. Ela está me convidando depois do que fiz? Helena sussurrou, incrédula. Eduardo deu de ombros. Ela está te dando algo que você nunca deu a ninguém. Uma segunda chance. Helena olhou para o convite, depois para o marido, depois para o próprio reflexo na janela. Pela primeira vez em décadas, viu a si mesma com clareza brutal e não gostou. Eu vou, ela disse, voz firme pela primeira vez em dias. Vou porque preciso entender como alguém que foi humilhada publicamente consegue oferecer bondade para quem a humilhou. Preciso saber se ainda existe redenção para alguém como eu. Eduardo colocou a mão no ombro dela, gesto gentil, mas distante. Redenção sempre existe, Helena, mas você precisa querer de verdade, não porque o mundo está te cancelando, mas porque você quer ser pessoa melhor. Helena segurou a mão dele. Apertou. Eu quero, juro que quero. Eduardo assentiu, mas não disse se acreditava, porque naquele momento nem ele sabia. Só o tempo diria se Helena Vasconcelos estava realmente pronta para mudar, ou se era só mais uma máscara, mais uma performance, mais uma mentira em uma vida construída sobre mentiras. O convite ficou sobre a mesa, amassado pelas mãos nervosas de Helena. Mas ainda legível, ainda válido, ainda oferecendo algo que ela não merecia, mas desesperadamente precisava. Esperança. A galeria municipal estava irreconhecível. Vicente tinha mobilizado sua equipe inteira para transformar o espaço em algo que nunca tinha sido feito antes. Nada de cordões de veludo separando o público de obras, nada de seguranças impedindo aproximação. Nada de etiquetas com preços astronômicos, apenas arte e pessoas, misturadas sem barreiras. A fila começou a se formar 6 horas antes da abertura. Não era fila de elite, eram pessoas comuns. Estudantes de arte dormindo em sacos de dormir na calçada, trabalhadores que tiraram folga especialmente para estar ali. Famílias inteiras com crianças, idosos apoiados em bengalas. A exposição tinha capacidade para 500 pessoas, mas havia mais de 3.000 esperando do lado de fora. Beatriz olhava pela janela do segundo andar, coração apertado. Nunca vi nada assim, Vicente disse ao lado dela, voz embargada. Nunca! Em 30 anos trabalhando com arte, nunca vi pessoas comuns fazendo fila para ver exposição. Isabela checava os preparativos finais, mas parou para observar também. É porque não é sobre arte cara, Vicente. É sobre história humana. E todo mundo quer se conectar com isso. Beatriz vestia roupa simples, calça jeans, blusa branca, tênis confortável, nada de vestido de gala, nada de joias. Ela queria que as pessoas vissem a artista real, não a persona construída. Ela chegou? Beatriz perguntou, sem precisar especificar quem. Vicente checou o celular.
Carro dela acabou de estacionar, mas tem manifestantes na entrada. Seguranças estão criando corredor. Do lado de fora, Helena descia do carro com Eduardo. A transformação era visível. Cabelo preso simples, maquiagem leve, roupa discreta. Mas nada disso importava para as 50 pessoas que começaram a gritar quando a reconheceram. Arrogante! Pediu desculpas, foi nada. Vai embora. Os gritos eram como flechas. Eduardo segurou o braço de Helena quando sentiu ela vacilar. Você não precisa fazer isso, ele disse baixinho. Helena respirou fundo. Preciso, mais do que você imagina. A entrada foi humilhante. Celulares gravando, pessoas xingando. Algumas até cuspindo no chão quando ela passava. Helena manteve a cabeça baixa, não revidou, não respondeu. Apenas caminhou. E cada passo parecia custar um pedaço de sua dignidade já destroçada. Quando finalmente entraram na galeria, ela estava tremendo. Eduardo a guiou para um canto mais reservado. Respira, só respira. Beatriz desceu as escadas no momento exato em que as portas se abriram oficialmente. A multidão entrou como onda, mas era onda respeitosa, silenciosa, reverente, porque o que viram tirou o fôlego de todos. As paredes estavam cobertas de desenhos, centenas deles, todos os rostos que Beatriz tinha capturado nos últimos anos. Trabalhadores invisíveis agora imortalizados em grafite. E no centro da sala principal, iluminado por luz suave e sozinho, estava o quadro. Reflexos de identidade. As pessoas se aproximaram devagar. Alguns começaram a chorar antes mesmo de chegar perto, porque o que viam não era técnica perfeita, era dor humana transformada em cor, era vulnerabilidade sem filtro, era tudo que a sociedade ensina a esconder, exposto com coragem absoluta. Uma senhora idosa tocou o vidro protetor com dedos tremendo. Meu Deus, ela sussurrou. Essa moça colocou a alma aqui. Beatriz subiu em pequeno palco improvisado. Microfone simples na mão. A sala silenciou instantaneamente. 500 pessoas esperando. Milhares assistindo transmissão ao vivo pelo celular. E Beatriz, respirando fundo, começou a falar. Obrigada por virem. Obrigada por darem a esta exposição algo que a arte perdeu faz tempo. Presença real. Conexão humana. Ela contou tudo. Sobre Dona Clarice, que a adotou e ensinou que amor não tem preço. Sobre Luciana, que salvou sua vida com R$ 50 e palavras certas no momento certo. Sobre o leilão cancelado porque percebeu que estava vendendo pedaços de si mesma. Sobre os anos trabalhando invisível porque precisava sentir o mundo de verdade. E sobre o quadro central, aquele autorretrato que guardava cada grama de dor que ela carregava. Arte virou investimento. Beatriz disse, voz firme, mas emocionada. Pessoas compram quadros esperando que valorizem, penduram nas paredes como pendurariam ações na bolsa, e artistas como eu viraram máquinas de produzir mercadoria. Eu fui cúmplice disso, alimentei esse sistema, até que não consegui mais. Lágrimas escorriam abertamente pelo rosto dela. Este quadro vale 25 milhões, segundo avaliadores. Mas para mim, ele não tem preço, porque não é objeto, é confissão, é tudo que sou quando tiro as máscaras. A sala estava em silêncio absoluto. Até as crianças pareciam entender a gravidade daquele momento. Beatriz localizou Helena no fundo. Tem alguém aqui hoje que o mundo inteiro está julgando, alguém que me humilhou publicamente, alguém que representa tudo de tóxico que nossa sociedade produz. Helena encolheu querendo desaparecer. Eduardo segurou sua mão. Mas eu convidei essa pessoa porque precisava que ela entendesse algo importante. Beatriz desceu do palco, caminhou entre a multidão que se abria como mar. Parou na frente de Helena. Estendeu a mão. Helena olhou para aquela mão como se fosse armadilha. Precisava que você entendesse que dor não justifica crueldade, mas explica muito dela. E que reconhecer isso é o primeiro passo para mudar. Helena pegou a mão de Beatriz com dedos tremendo. Eu não mereço sua bondade, ela sussurrou. Não merece.
Beatriz concordou. Mas eu não estou oferecendo porque você merece. Estou oferecendo porque escolho ser diferente do que me machucou. A sala explodiu em aplausos espontâneos, mas Beatriz ergueu a mão, pedindo silêncio. Tem mais uma coisa. Ela guiou Helena até o quadro central. Olha bem para isso. Olha para a dor exposta aqui. É parecida com a sua? Helena olhou. Realmente olhou. E viu. Viu solidão. Viu medo. Viu a mesma ferida que carregava, só que traduzida em pinceladas ao invés de crueldade. É, Helena respondeu, voz quebrada. É muito parecida. Beatriz assentiu. A diferença é que eu escolhi transformar minha dor em arte que conecta. Você escolheu transformar a sua em arma que fere. Mas escolhas podem mudar, se você quiser de verdade. Helena desmoronou. Ali mesmo, na frente de 500 pessoas e milhares online, ela caiu de joelhos e chorou. Chorou décadas de dor engolida. Chorou anos de máscaras pesadas. Chorou a menina pobre que nunca curou. Eduardo se ajoelhou ao lado dela. Beatriz também. E ao redor, a sala inteira testemunhava algo raro. Redenção real. Não performática, não calculada, mas sangrada de um lugar profundo onde orgulho finalmente cedia para a verdade. Me ajuda, Helena implorou para Beatriz. Não sei como ser diferente, não sei como consertar o que quebrei, mas quero tentar. Beatriz limpou as próprias lágrimas. Começa pedindo desculpas, de verdade, para cada pessoa que machucou. Começa reconhecendo o estrago. E depois constrói diferente. Um dia de cada vez, uma escolha de cada vez. Helena assentiu soluçando. Vou fazer. Prometo que vou fazer. Vicente observava tudo de longe, câmeras capturando cada segundo. Isabela tinha lágrimas escorrendo também. E nas redes sociais, o vídeo ao vivo já tinha ultrapassado 5 milhões de visualizações. Comentários explodindo. Alguns ainda cheios de raiva. Mas muitos mesmo dizendo a mesma coisa. Isso é humanidade real. Isso é o que o mundo precisa. Chorei vendo isso. A noite continuou com pessoas se aproximando de Beatriz, compartilhando histórias próprias. Trabalhadores que se reconheceram nos desenhos, jovens artistas, dizendo que ela salvou a fé deles na arte. E, no canto, Helena sentada em silêncio, observando tudo, tentando absorver lição que chegou tarde demais. Ou talvez, no tempo certo, apenas doloroso. 3 semanas tinham se passado desde a noite da exposição. O vídeo de Helena ajoelhada pedindo ajuda tinha ultrapassado 50 milhões de visualizações. Virou estudo de caso em universidades sobre redenção pública. Virou tema de debate em programas de TV. Virou símbolo de que pessoas podiam mudar. Mas a pergunta que ninguém conseguia responder era simples. Será que Helena Vasconcelos estava realmente mudando? Ou era só mais uma performance? A resposta começou a aparecer em lugares inesperados. Dona Carmen estava na cozinha do restaurante Imperador quando recebeu a ligação. Número desconhecido. Ela quase não atendeu, mas algo a fez apertar o botão verde. Alô? A voz do outro lado era hesitante, quase tímida. Dona Carmen, é Helena. Helena Vasconcelos. Por favor, não desligue. Carmen congelou. A mão apertou o telefone com força. O que você quer? A pergunta saiu mais dura do que ela pretendia. Helena respirou fundo do outro lado da linha. Eu queria... Preciso falar com você. Pessoalmente, sobre sua irmã, sobre Luciana. Carmen sentiu o coração disparar. Minha irmã? Você nem conheceu minha irmã. Eu sei, Helena disse, voz embargada, mas preciso te contar uma coisa. Algo que descobri. Algo que vai mudar tudo. 2 horas depois, elas se encontraram em cafeteria discreta, longe dos holofotes. Helena chegou sem maquiagem pesada, sem joias chamativas, sem o escudo de arrogância que usava como armadura. Carmen mal a reconheceu. Obrigada por vir, Helena disse, mãos tremendo ao redor da xícara de café. Eu não merecia que você aceitasse.
Não merecia mesmo, Carmen concordou sem suavizar. Então por que estou aqui? Helena puxou o envelope amarelado da bolsa. Estava velho, gasto nas bordas. Porque encontrei isso nos arquivos antigos da instituição onde cresci, o orfanato Santa Clara. Ela empurrou o envelope pela mesa. E quando vi o nome, quase desmaiei. Carmen abriu com dedos trêmulos. Dentro havia ficha de registro antigo. Nome da criança, Helena Rodrigues. Data de nascimento. E embaixo, nome da voluntária que mais cuidava dela. Luciana Santos. A mesma Luciana. A irmã de Carmen. Não, Carmen sussurrou, olhos enchendo de lágrimas. Não é possível. É, Helena confirmou chorando também. Sua irmã cuidou de mim quando eu tinha 4 anos. Por quase 2 anos, ela foi a única pessoa que me tratou com carinho naquele lugar. E quando fui adotada e saí de lá, nunca mais a vi. Nunca soube o nome dela completo. Só lembrava do rosto, do sorriso, da gentileza. Carmen não conseguia processar. Sua irmã, a mesma irmã que salvou Beatriz décadas depois. A mesma irmã bondosa que espalhava luz onde ia. Tinha cuidado de Helena, da mulher que se tornaria símbolo de arrogância e crueldade. Ela te amava? Carmen perguntou, voz quebrando. Helena assentiu, soluços escapando. Me amava. Era a única que me abraçava quando eu chorava. A única que dizia que eu era especial. A única que me fazia sentir vista. Então por que você virou? Carmen não conseguiu terminar a frase. Helena limpou o rosto com as costas da mão. Porque depois que saí do orfanato, fui para a família que me adotou só por aparência, por status. Eles queriam um projeto de caridade para ostentar. E me ensinaram que bondade é fraqueza, que gentileza é para tolos. Passei anos desaprendendo tudo que Luciana me ensinou. O silêncio que caiu foi pesado de décadas de escolhas erradas. Quando vi Beatriz contando a história sobre sua irmã na exposição, Helena continuou. Algo dentro de mim quebrou, porque percebi que Luciana passou a vida salvando pessoas quebradas. Beatriz, eu, provavelmente dezenas de outras. E eu joguei fora tudo que ela me deu. Transformei amor que recebi em veneno que espalhei. Carmen pegou a ficha antiga. Passou o dedo sobre o nome da irmã escrito à mão. Luciana sempre dizia que bondade plantada nunca morre completamente, que fica adormecida, esperando o momento certo para brotar de novo. Ela olhou para Helena com olhos cheios de lágrimas, mas também de algo parecido com esperança. Talvez seja isso que está acontecendo com você agora. Helena balançou a cabeça desesperada. Não sei se é real, Carmen. Não sei se estou mudando de verdade ou se é só culpa e vergonha me forçando a performar pessoa melhor. Como eu sei a diferença? Carmen ficou quieta por longo momento. Quando falou, a voz estava firme. Não sabe. Ninguém sabe quando mudança é real, até que seja testada de verdade. Até que você esteja sozinha, sem câmeras, sem plateia, e ainda assim escolha diferente. Então me teste, Helena disse, pegando a mão de Carmen com urgência. Por favor, me dê chance de provar, de honrar memória de Luciana fazendo o que ela faria. Carmen olhou para aquela mulher quebrada à sua frente. A mesma que semanas atrás era intocável em sua arrogância. E tomou decisão que Luciana teria tomado. Está bem, vou te dar chance, mas não vai ser fácil. Ela puxou papel e caneta da bolsa e escreveu o endereço. Esse é abrigo para pessoas em situação vulnerável. Funciona com doações e trabalho voluntário. Sua irmã trabalhou lá por anos antes de ficar doente. Helena pegou o papel, leu o endereço. Você quer que eu doe dinheiro? Não, Carmen cortou. Quero que você trabalhe lá 2 vezes por semana, servindo comida, limpando banheiros, ouvindo histórias de gente que a sociedade tornou invisível, sem fotos, sem publicidade, sem ninguém sabendo quem você é. Helena ficou pálida. Era teste cruel porque era teste real. Não tinha plateia, não tinha likes, não tinha validação pública. Era só ela e as consequências das próprias escolhas.
E se eu aceitar? Ela perguntou, voz pequena. Carmen se levantou, pegou a bolsa. Aí a gente conversa de novo daqui a 3 meses e vê se sua mudança sobreviveu quando ninguém estava assistindo. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Beatriz estava em reunião que mudaria tudo. Vicente tinha reunido grupo pequeno, mas poderoso. Advogados, contadores, Isabela e representante de família que Beatriz nunca imaginou conhecer. Dona Clarice deixou testamento. O advogado explicou. E uma cláusula específica dizia que se você algum dia criasse fundação para apoiar artistas, parte da herança dela seria destinada a isso. Beatriz sentiu lágrimas subirem. Sua mãe, mesmo depois de partir, mesmo sem estar ali, ainda cuidando, ainda acreditando. Quanto? Ela perguntou, voz embargada. O advogado deslizou o papel pela mesa. Quando Beatriz viu o número, teve que segurar na cadeira. Isso não pode estar certo. Está, o advogado confirmou. Dona Clarice economizou a vida inteira, investiu com sabedoria e deixou tudo para você fazer diferença no mundo. Vicente se inclinou para a frente. Com esse valor mais o que você já tem, mais as doações que estão chegando desde a exposição, você pode criar fundação que muda a vida de centenas de artistas. Isabela complementou. Podemos dar bolsas, criar espaços de trabalho, oferecer terapia, fazer tudo que o sistema nunca fez, apoiar arte como expressão humana, não como commodity. Beatriz olhou para o número de novo. Depois olhou para o retrato pequeno de Dona Clarice que carregava na carteira e tomou decisão que sabia estar certa. Quero que a fundação se chame Luciana Clarice, em homenagem às 2 mulheres que me ensinaram que bondade é a maior forma de arte. A sala inteira ficou em silêncio emocionado. E quero que o primeiro projeto seja treinar jovens de comunidades vulneráveis. Ensinar arte não como profissão, mas como cura. 3 meses se passaram em velocidade impossível. A Fundação Luciana Clarice abriu portas com um evento que lotou o quarteirão inteiro. Beatriz deu aulas pessoalmente. Vicente renunciou comissões e passou a trabalhar sem lucro pessoal. Isabela escreveu livros sobre revolução que estava acontecendo no mundo da arte. E Helena? Helena continuou trabalhando no abrigo, sem câmeras, sem reconhecimento. Só ela e escolhas silenciosas que ninguém via. Até o dia que Carmen apareceu no abrigo sem avisar. Observou Helena de longe. Viu ela servindo sopa com paciência. Viu ela conversando com senhora idosa sobre netos. Viu ela limpando o chão sem reclamar. E quando Helena finalmente percebeu que estava sendo observada, não tentou performar. Só continuou trabalhando. No final do turno, Carmen se aproximou. 3 meses, ela disse. Helena assentiu, cansada, mas com paz nos olhos que não existia antes. Você passou no teste. Carmen continuou, voz embargada. Minha irmã estaria orgulhosa. E pela primeira vez em décadas, Helena sentiu algo que tinha esquecido como era. Dignidade real, não comprada, não performada, conquistada através de escolhas consistentes que ninguém aplaudiu. As 2 se abraçaram ali mesmo, no meio do abrigo simples, cercadas por pessoas que a sociedade esqueceu. E naquele abraço, algo antigo finalmente se curou. Não completamente. Nunca seria completo, mas o suficiente para começar de novo, de verdade dessa vez. 6 meses depois da noite que mudou tudo, o restaurante Imperador sediava evento que ninguém jamais imaginaria. Não era jantar de gala, não era festa de elite, era celebração simples, intimate, real. A Fundação Luciana Clarice completava meio ano de existência e Beatriz queria comemorar exatamente onde tudo começou. As mesas estavam ocupadas por pessoas que raramente frequentavam lugares assim. Jovens artistas de comunidades periféricas que a Fundação apoiava. Trabalhadores do restaurante, voluntários do abrigo. E no centro de tudo, uma mesa reunia as pessoas cujas vidas se entrelaçaram de formas impossíveis. Beatriz,
Dona Carmen, Eduardo, Vicente, Isabela e Helena. Helena estava diferente de maneiras que iam além da aparência. Havia leveza nela que não existia antes, como se tivesse largado o peso invisível que carregava a vida inteira. Ela trabalhava agora como coordenadora voluntária do abrigo, dedicando cada manhã a servir pessoas que antes teria ignorado. E pela primeira vez em décadas, dormia em paz. Eduardo estava sentado ao lado dela, mas não como marido, como amigo. Eles tinham se separado oficialmente, decisão mútua tomada com respeito e honestidade. Passamos 20 anos sendo estranhos casados, Eduardo tinha dito. Prefiro ser amigo de verdade da pessoa que você está se tornando. E Helena aceitou, porque sabia que ele estava certo. O casamento era construído sobre mentiras. A amizade nova era construída sobre verdade. Beatriz se levantou, taça na mão. A sala silenciou. Quero agradecer a todos por estarem aqui, especialmente neste lugar, porque foi aqui que Luciana plantou semente de bondade que continua crescendo. Ela olhou para Carmen, que tinha lágrimas nos olhos. R$50 e palavras certas salvaram minha vida. E agora, com a fundação, estamos multiplicando isso, salvando outras vidas, uma de cada vez. Carmen se levantou também, voz embargada, mas firme. Minha irmã sempre dizia que bondade é investimento que nunca perde valor. Quanto mais você doa, mais retorna multiplicado. Ela olhou ao redor da sala. Olhem para esta sala. Artistas que estão descobrindo talento. Pessoas que estão reconstruindo dignidade. Vidas mudando porque alguém escolheu estender a mão ao invés de fechar o punho. Isso é legado de Luciana. Isso é poder de escolher amor. Helena pediu licença com gesto discreto. Beatriz assentiu. Helena se levantou, mãos tremendo. Eu não merecia estar aqui hoje. Não merecia perdão que recebi. Não merecia a segunda chance que me deram. Sua voz falhou, mas ela continuou. Passei décadas sendo monstro porque achei que crueldade me protegia, mas só me destruiu por dentro e destruiu pessoas ao meu redor. Ela olhou diretamente para Beatriz. Você podia ter me destruído completamente. Tinha munição, tinha plateia, tinha razão, mas escolheu algo que eu não entendia na época. Escolheu me mostrar espelho sem me empurrar contra ele. Deixou que eu enxergasse sozinha quem tinha me tornado. E isso doeu mais que qualquer vingança, mas também curou mais que qualquer punição. A sala estava em silêncio absoluto. Helena continuou, lágrimas escorrendo livremente. Hoje trabalho com pessoas que estão no fundo do poço, pessoas que a sociedade descartou. E cada vez que sirvo prato de comida, cada vez que ouço história delas, lembro da menina que fui, abandonada, assustada, invisível. E entendo que essa menina nunca saiu de mim. Só ficou escondida sob camadas de raiva e medo. Beatriz se aproximou, pegou a mão de Helena. Mudança real não acontece em um dia, nem em 6 meses. É escolha diária, às vezes horária, e você está escolhendo certo todo dia. Helena abraçou Beatriz, e o abraço era de gratidão profunda demais para palavras. Eduardo levantou a taça. Um brinde, não ao que fomos, mas ao que estamos escolhendo ser. A sala inteira se levantou, taças erguidas. Não tinha champanhe caro, era vinho simples, mas o significado era infinito. Vicente olhou para Isabela. Você acredita que 6 meses atrás eu media sucesso em comissões e lucro? Isabela sorriu. E agora? Agora meço em vidas tocadas, em artistas que encontraram voz, em humanidade recuperada. Ele limpou os olhos discretamente. Lucrei infinitamente mais. Beatriz olhou ao redor daquela sala, para as pessoas reunidas, para os laços impossíveis que se formaram, para a transformação que aconteceu quando alguém escolheu bondade ao invés de vingança. E soube, com certeza absoluta, que Dona Clarice e Luciana estavam orgulhosas, onde quer que estivessem. A noite terminou não com discursos grandiosos, mas com abraços genuínos,
com promessas de continuar escolhendo certo, com esperança de que bondade plantada realmente nunca morre. Só adormece esperando o momento certo para florescer. Beatriz foi a última a sair do restaurante. Parou na porta, olhou para trás e sussurrou para o vazio, sabendo que de alguma forma elas ouviriam. Obrigada, mãe. Obrigada, Luciana, por me ensinarem que a maior obra de arte que alguém pode criar não está em tela ou papel. Está em como escolhemos tratar pessoas quando ninguém está olhando. Está em transformar dor em cura. Está em plantar bondade mesmo em solo árido, porque eventualmente sempre floresce. E fechou a porta, levando consigo certeza de que algumas histórias não terminam. Apenas se transformam em novas histórias, contadas por pessoas que foram tocadas e que vão tocar outras, em ciclo infinito de humanidade real, em mundo que às vezes esquece o que isso significa.